início, então, a nossa reunião de quarta. Cadê o Alberto? Costuma coordenar? Então, assim, é uma imensa satisfação que hoje a gente está recebendo colegas ilustres, valiosos, e para a apresentação e o debate da tradução que está em âmbito nacional sobre a classificação dos transtornos mentais da infância e da adolescência, classificação francesa. Então, a gente vai ter a presença do Dr. Palmir Virgínio da Silva Júnior, que ele foi o coordenador desse trabalho de tradução, é médico da UERJ, especialista em psiquiatria geral e psiquiatria da infância e da adolescência, com diploma interuniversitário de especialização das universidades Île-de-France e diploma de estudos aprofundados de psicologia clínica pela Universidade de Paris, 7, diploma da Universidade em abordagem psicanalítica de terapia grupal da família pela Universidade de Lyon, 2, perito judicial, psicoterapeuta, terapeuta familiar e institucional, exercendo desde 1987 na França e desde 2012 na cidade de Genebra, Suíça. Muito obrigada pela sua presença. Palmir, eu vou apresentá-los cada um. Inês Catão, que é psicanalista, psiquiatra, formação médica, psiquiátrica infantil, coordenadora da equipe de psiquiatria, o HCB de Brasília, o Hospital da Criança de Brasília, co-coordenadora da pesquisa Pré-Aut, que acho que muitos aqui conhecem, Brasil e Brasília, psicanalista, membro da Escola Letra Freudiana do Rio de Janeiro, pós-doutora em psicopatologia clínica pela Universidade de Nice, na França, membro da CIPA, membro do Movimento de Psicanálise, Autismo e Saúde Pública, autora do livro O Bebê Nasce pela Boca, Voz, Sujeito e Clínica do Autismo, em São Paulo, pelo Instituto Langage, e de numerosos artigos publicados em revistas e livros especializados no Brasil e na França, e escritora. Mário Eduardo, também, que compõe essa produção como prefaciador do livro, professor Dr. Mário Eduardo Costa Pereira, professor titular de Psicopatologia Clínica em Marseille, Universidade, livre-docente em Psicopatologia do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, diretor do Laboratório de Psicopatologia, Sujeito e Singularidade, Lapsus, da Unicamp, e do Departamento de Psicologia Médica e Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp. Obrigada, Inês, obrigada, Mário, obrigada, Palmir. Para a gente é uma imensa satisfação essa parceria. Então, eu sou psiquiatra, psicanalista do nosso grupo de psicologia e psiquiatria aqui, de um departamento da pediatria, do ICR, e essa parceria é muito honrosa, porque a gente aqui por São Paulo poder estar protagonizando, dando espaço aqui entre os pediatras dessa tradução. Bom, acho que para além da matéria do que vai ser tratada, eu queria dizer assim, a questão do diagnóstico. O diagnóstico para o campo médico e também para o campo da saúde mental, ele estabelece um turning point a partir do qual as condutas serão tomadas, há toda algo que se determina, há uma virada na direção da cura, na direção do tratamento. Queria levantar esse aspecto porque se singulariza para a saúde mental a questão do diagnóstico, diferente de você ter um diagnóstico de câncer, uma amigdalite, para a saúde mental, que, sobretudo nessas 2 décadas, não se reduza isso, mas nas 2 décadas, é um psiquismo móvel, complexo e informação. Então, há aí toda uma importância diferenciada sobre o compromisso de tecer um diagnóstico. Isso por um lado. E o aspecto do diagnóstico, ele é quase paradoxal, porque se por um lado ele fixa a variável, ele não deverá engessar o sujeito nessa caixinha, nessa nomeação. Por fim, uma outra consideração que eu gostaria de dizer é que não é inócuo, tem uma função nominativa que incide sobre os envolvidos, pais, criança, adolescentes. Eu escrevi sobre isso numa publicação da Letra Freudiana, tomando como paradigma o autismo. O quanto que pode, por vezes, acho que está em jogo também a transmissão
do diagnóstico, né, o savoir-faire com a transmissão e a condução disso, que por vezes pode ser devastador, pode ter efeitos que vão atravessar toda a condução do trabalho. Bom, isso algumas considerações que eu acho que até ultrapassam e dão um contexto do porquê, então, é importante essa questão e essa problemática de se discutir diagnósticos. O que tínhamos até então, DSM-5, que o próprio nome já diz, é um manual estatístico de doença, e não tem um compromisso com psicopatologia, com etiologia, e é descritivo. Eu não vou me estender nessa questão, porque os colegas vão falar disso, mas enfim, tem toda uma problemática aí envolvida, e os franceses se debruçaram nessa problemática e teceram, construíram essa classificação, veja que é outro nome, classificação dos transtornos mentais na infância e na adolescência. Então, eu acho que é valiosa no mínimo, esse contraponto, essa discussão extremamente atual. E eu acho que, talvez eu fosse falar mais algumas coisas, mas imediatamente eu vou passar a palavra. Então, a Inês, queria agradecer a Érica Parlato, do Langage, que não está, o pessoal da informática, que nos ajudou, a Sânia, que foi super gentil, e o próprio espaço aqui, o nosso território da pediatria, de vocês pediatras que lidam com a infância e a adolescência estarem nesse encontro interdisciplinar com a gente da saúde mental. Eu vou passar primeiro a palavra para a Inês, que vai ter uns 20 a 30 minutos para se explicar. O Palmir, uns 20 a 30 minutos. Depois gostaria de convidar o Mário para abrir o debate, e aí estaremos como debatedores, os levantadores de bola, para a gente poder conversar um pouquinho todo mundo junto, tá bom? Muito obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Inês, vai lá. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos e todas. Eu vou ler os agradecimentos, estão inclusive dentro do texto. Queria só dizer da minha alegria, imensa alegria, a primeira vez, inacreditável, meu colega hoje de manhã dizia, mas é a primeira vez que eu não conhecia o Instituto da Criança trabalhando nisso. Não, é a primeira vez nesse lugar tão simbolicamente tão importante no Brasil, e não só, né? E, bom, então eu vou ler e depois a gente discute. Eu pedi para botar o texto na tela para vocês poderem acompanhar, e vou ter que ler aqui porque eu não trouxe ele impresso. Mas quem é que... Será que eu vou ter que passar também? Seria bom. Você pode fazer isso, Tereza? Senão você vai assobiar a chupacana, não consigo, não. Aqui ele vai para frente, e aqui vai para trás. E aqui a ponta não precisa apontar. Não quero, só ir descendo o texto na medida do que eu vou falando. Bom, então eu gostaria de agradecer ao Mário Eduardo da Costa Pereira e à Maria Tereza Lamberti o convite para estar pela primeira vez no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Antes de falar do que me traz aqui hoje, o lançamento da versão brasileira da CFP-MA, a classificação francesa dos transtornos mentais da criança e do adolescente, eu gostaria de contextualizar a minha fala. Ao longo de vários anos, tenho capacitado pediatras em saúde mental no âmbito de duas pesquisas. A PREO, que é um programa de pesquisa e estudos sobre o autismo, de que eu faço parte como coordenadora em Brasília, e os IRDES, a pesquisa multicêntrica de indicadores de referência, como chamamos agora, para o desenvolvimento infantil, de cujo grupo de trabalho em Brasília fiz parte no início da pesquisa, no início dos anos 2000. Um dos objetivos das duas pesquisas era a capacitação do pediatra para a detecção precoce de risco psíquico para o desenvolvimento da criança. Nos últimos 4 anos, eu tenho sido também preceptora voluntária da residência em pediatria da FEPEX, a Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde do Distrito Federal. Foi assim que, sendo médica, mas nunca tendo sido pediatra, iniciei uma longa caminhada ao lado destes, ao lado de vocês. Suponho que a gente está hoje aqui em interlocução com pediatras também.
Uma das frases mais citadas nesse contexto é de Winnicott, esse sim pediatra antes de ser psicanalista. A profilaxia contra a psicose é uma responsabilidade dos pediatras, se ao menos eles o soubessem. Mas como sabê-lo, se pouco ou nada aprendemos na nossa formação médica sobre os modos de defesa com que as crianças se organizam desde bebês em termos psíquicos? A audição é um sentido que está presente desde o 5º mês de gestação, mas um bebê, é certo, não escuta aquilo que ouve. Há o que a criança ouve, o que guarda daquilo que ouve e o que esquece. Os restos do que escuta vão se depositar como marcas que constituem o núcleo do sujeito. Os pais de Maria Flor vieram queixar-se de que a filha de 3 anos come massinha de modelar, bico de mamadeira e livros. A escola partilha a mesma preocupação. A queixa dos pais me lembrou uma história infantil portuguesa, Leônia devora livros. História de uma menina literal na sua paixão pela leitura. A mãe disse que sua filha gostava muito de histórias infantis. Então, quando a recebi pela primeira vez, a apresentei a Leônia. Ao fim da contação da história, Maria Flor me disse: tia, eu como massinha. Ah, é? Perguntei. E de qual você gosta mais? A rosa. Respondeu a menina, dando uma pista do que pode ter se constituído como enigma para ela na sua nomeação. A mãe dirá posteriormente que escolheu o nome por gosto, mas que todos na família estranharam. Maria Flor não é nome de gente, teriam dito alguns. O modo como a linguagem incide no sujeito aparece em seu dizer. Mas esse dizer, como lembra Ângela Morcaro, minha querida amiga, não se reduz à fala. É que os sintomas, os gestos, as manifestações, os atos, a escrita e a imagem mostram. São modos de dizer. Não é preciso ser psicanalista para escutar o sujeito, mas há que considerar ser importante fazê-lo e qualificar essa escuta. A ideia de sofrimento psíquico do bebê e de que esse expressa no que o que sente, nos sintomas pediátricos que apresenta, continua, porém, a merecer o descrédito de muitos profissionais, mesmo entre os psicanalistas. Para que falar com um bebê se ele não compreende, dizem alguns psicanalistas, contestando que fundante é a escuta e não a compreensão. Se os bebês não fossem sensíveis à linguagem, seria impossível humanizá-los. Até pouco mais de 30 anos, a humanização dos cuidados em UTI neonatal no Brasil não existia. Considerava-se que o bebê não sentia dor. Por isso, intervenções invasivas eram praticadas em bebês sem qualquer preocupação. Ademais, os médicos e os psicanalistas partilhamos um mesmo preconceito, o de pensar que aos primeiros cabe o tratamento do que é orgânico, cabendo aos segundos o que é psíquico. Insistindo em desconhecer que no humano essa separação é impossível, que o corpo não é um organismo da anatomia, mas um corpo-linguagem, perdemos tempo e perpetuamos mutuamente nossos erros. Eis porque estamos hoje aqui conversando sobre a classificação francesa dos transtornos mentais da criança e do adolescente. Agradeço a Palmir Virgílio da Silva Júnior, meu colega e conterrâneo carioca, psiquiatra infantil e psicoterapeuta, e mais uma opção de coisa que a Tereza já lembrou, que fez seu percurso profissional na França, o convite para fazer parte do projeto de tradução para o português da CFT-MA, proposta da qual ele foi o mentor, tendo obtido a concordância de Roger Nizes, diretor da obra original. Palmir foi também o coordenador do grupo franco-brasileiro que traduziu a CFT-MA. Gostaria de agradecer aos colegas Mário Eduardo da Costa Pereira e Miguel Jorge por terem aceito escrever, respectivamente, o prefácio e pós-fácio da tradução dessa classificação para o português. Gostaria, por fim, de agradecer ao Instituto Langage por ter aceito fazer a publicação desse trabalho. O projeto de tradução dessa classificação veio ao encontro de algumas questões que venho me colocando desde o início da minha prática clínica,
Primeiro como psiquiatra de adultos, eu me formei na UFRJ em 1981, no Instituto de Psiquiatria, depois psiquiatra da criança e do adolescente e como psicanalista há 36 anos. Essas questões dizem respeito à possibilidade, sim ou não, de considerar o sujeito do inconsciente no diagnóstico e tratamento médico, de maneira geral, e no que tange à prática da psiquiatria em particular. Pois em pleno século XXI, no qual nos encontramos, isso ainda não é uma evidência. Alain de Dievaio nos lembra que o espírito que anima o corpo humano, que faz dançar, correr, amar, é o mesmo da palavra mot d'esprit, que traduzimos por dito espirituoso. Clinicar foi, um dia, debruçar-se sobre o doente para escutá-lo, escutar sua alma, e não apenas auscultá-lo. A geração de profissionais da qual faço parte sofreu e ainda sofre os piores efeitos da crescente hegemonia dos DSM, os Manuais Diagnósticos e Estatísticos, que desde 1980, com a publicação do DSM-3, afastaram cada vez mais a psiquiatria da psicanálise, excluindo a importância da escuta do sujeito na anamnese, em busca da rapidez em diagnosticar, da objetividade e do consenso entre pares. O que parecia uma boa saída para os impasses atravessados pela psiquiatria naquela ocasião, e que gerou o objetivo declarado de mudança de orientação promovida a partir dos anos 80 nos DSM, resultou, tanto no ensino quanto na prática clínica, em um foco no diagnóstico e em um tratamento entendido como atribuição de um medicamento para exclusão do sintoma. É bem verdade que a medicina de família e os princípios norteadores do SUS tentam redimensionar o achatamento sofrido pelas complexas situações engendradas pela condição humana em um diagnóstico daquilo que se vê. Em que pese a extrema importância da reforma psiquiátrica brasileira, sobretudo para a psiquiatria do adulto, e a importância da novíssima política de saúde mental da infância e adolescência, que vem sendo implementada no Brasil desde os anos 90, da qual todos nós somos atores, a noção de sujeito do inconsciente ainda não foi incorporada às práticas de saúde, nem às práticas de educação. Junte-se a esse contexto os riscos do mau uso das classificações diagnósticas, como checklists, e os diagnósticos apressados que vêm sendo praticados, cujo tamanho do prejuízo causado ao sujeito é inversamente proporcional à sua idade cronológica, eis algumas das razões pelas quais me juntei a esta força-tarefa desde o primeiro momento. Eu agradeço, sobretudo, a possibilidade que esse trabalho me deu de reencontrar textos e colegas que me fizeram recordar outros modos de praticar a psiquiatria e a medicina, outrora correntes, reacendendo em mim aquela que deve ser a última a morrer. Integraram o Grupo Franco-Brasileiro 3 psicólogas e 3 psiquiatras infantis. São eles: Karina Arantes Faria, psicóloga, psicanalista da Derdic PUC São Paulo, que vive atualmente em Bruxelas, na Bélgica, onde é responsável terapêutica no Le Courtil. Júlia Soares, psicóloga, psicanalista, professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Maranhão. Leila Ribeiro, psicóloga e professora do Serviço de Psiquiatria da Infância e da Adolescência do Instituto de Psiquiatria da UFRJ. Palmir Virgínio da Silva Júnior, psiquiatra infantil, psicoterapeuta responsável por esse projeto. Heloísa Brasil, psiquiatra infantil e professora do Serviço de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria da UFRJ, e eu mesma. A partir de 2013, e durante mais de 4 anos, esse grupo de profissionais se reuniu uma vez por mês, aos domingos, por Skype, para discutir a tradução feita antecipadamente por um de nós, cada um tendo traduzido uma parte da CFT-MA. 1 a 2 vezes por ano houve também reuniões presenciais. Foi um trabalho de grande perseverança, imbuídos que estávamos de sua importância e responsabilidade. Toda tradução trai o original, como sabemos. A discussão em um grupo com percursos profissionais diversos, mas igual interesse na prática clínica com crianças e adolescentes, e todos francófilos, permitiu alinhar pontos de vista sobre o material de uso comum, visando o leitor. A partir de agora, essa tradução está disponível à contribuição de todos vocês. Nosso objetivo com essa tradução é dar a conhecer a classificação francesa ao maior número possível
de profissionais que trabalham com crianças e adolescentes. Esperamos que essa sirva para reabrir o tão necessário debate em torno das classificações, sua finalidade e, sobretudo, seu modo de uso, pois não se trata de negar a importância de um diagnóstico, mas sim de restituir-lhe sua função, que ele possa ser feito considerando, de modo alargado, a vida do sujeito, no contexto biopsicossocial de sua história de vida e da cultura em que se insere, e não como um apanhado de sintomas transformados em sinais baseados apenas em evidências. Desde 1952, data da sua primeira publicação, vimos assistindo a uma crescente hegemonia dos manuais diagnósticos e estatísticos dos transtornos mentais, os DSM, da Associação Americana de Psiquiatria, a APA. O DSM foi concebido para atender à necessidade de uniformizar estatísticas vindas dos hospitais psiquiátricos. O DSM-2 foi publicado em 1968. Até essa versão, o manual refletia a predominância de uma psiquiatria psicodinâmica, onde os sintomas guardavam relação com os conflitos subjetivos. A crise que a psiquiatria atravessou nos anos 60 e 70 determinou uma mudança completa no DSM-3, que perdurou até sua quinta versão, de 2013, atualmente em vigor. As críticas à psiquiatria eram de dupla ordem. Críticas, por um lado, à dificuldade de sustentação da mesma como especialidade médica, por falta de comprovação do substrato biológico das doenças mentais, o que perdura até hoje, e, por outro lado, críticas à sua função social, entendida por alguns como reguladora e normatizadora de corpos e de costumes. O DSM-3 foi construído visando uma certa uniformização de categorias que permitisse a troca e o entendimento entre os profissionais das mais variadas tendências, uma espécie de língua única. Ele reivindicava para isso sua ateoricidade. Nasciam assim os chamados transtornos mentais. Desaparecia a categoria de psicose e o caráter dimensional dessa classificação. O DSM-3 também pretendia resgatar a psiquiatria da crise de descrédito que atravessava, vítima de críticas ao seu papel social. Porém, para Malevalo, a razão maior do sucesso dos DSM deve ser procurada, sem dúvida, no primado contemporâneo do discurso da ciência e na vontade da psiquiatria, parente pobre da medicina, de se inscrever custe o que custar nesse primado. O preço a pagar é a objetificação do sujeito e a vontade de constranger seus transtornos mentais à prisão de seu corpo. Mesmo não tendo sido esse o objetivo, seu objetivo, o destino do DSM foi o de tornar-se uma Bíblia da saúde mental. Foi como tal que ele passou a ser adotado no ensino, como um manual sobre os transtornos mentais. Aos poucos, a referência à psicopatologia, que deve ser entendida aqui para além da dimensão da doença, foi sendo relegada a segundo plano. Os transtornos mentais ganharam vida própria. Como diz Mário Eduardo no prefácio à versão brasileira da classificação, o sujeito não mais recebe certo diagnóstico pelo fato de apresentar um determinado grupo de sintomas no contexto de uma história clínica específica. Ao contrário, passa-se indevidamente a considerar que o paciente apresenta determinado quadro psiquiátrico por estar sendo acometido por aquele transtorno mental específico. O resultado foi desastroso a vários níveis, com a redução da dimensão diagnóstica a um diagnóstico nosográfico e a consequente medicalização da prática clínica, isso é, para cada sintoma, um remédio. Todas as manifestações demasiado humanas do ser falante ganharam contornos de doença. O exemplo mais triste é o do luto, que passou a ser considerado depressão. Igualmente emblemática, a epidemia de diagnóstico de autismo que vimos atravessando merece ser analisada considerando o contexto em que nos encontramos. Nossa prática clínica com crianças pequenas atesta o crescente aparecimento de quadros clínicos que sugerem autismo em algum grau, sendo curiosamente menos frequentes os quadros severos de autismo. Precisamos nos interrogar a que correspondem essas mudanças. Afinal, o que é o autismo hoje? Não existem classificações ateóricas. Se considerarmos com Freud e Lacan o organismo anátomo-fisiológico como sendo parte do corpo funcional,
E considerando que esse último se organiza na relação com o outro humano, temos que considerar que o desenvolvimento de uma criança tem dimensões invisíveis e inaudíveis, ou seja, imateriais. Um diagnóstico que não leva em conta tais dimensões presentes no modo como o sujeito fala de si, e no caso da criança, presente também no modo como os pais falam dela, é um diagnóstico pensado como fim e não como meio, em que o profissional médico ou outro se coloca na posição daquele que sabe o que é melhor para o seu paciente. A transferência não é levada em conta na medicina. No entanto, é ela que responde pela adesão do paciente ao tratamento, sendo a base da relação médico-paciente. A CFT-MA tem diferenciais importantes em relação à Classificação Internacional de Doenças, a CID, e ao Manual Diagnóstico Estatístico, DSM, as duas classificações mais em uso na prática dos profissionais de saúde hoje. A classificação francesa guarda uma influência psicodinâmica em sua proposta e respeita o tempo de estruturação subjetiva que a infância comporta até a adolescência, além de ser dedicada especificamente ao sofrimento psíquico nesse tempo. Integra a CFT-MA, por exemplo, um eixo bebê 0 a 3 anos. Faz pouco tempo, recebi no ambulatório de psiquiatria do Hospital da Criança de Brasília uma bebê de 1 ano e 10 meses. Antes que ela chegasse à sala, fui verificar o prontuário temendo ser mais um caso com diagnóstico de autismo. Não era. Meu alívio, porém, durou muito pouco. A criança veio encaminhada pela oncohemato do hospital, onde é tratada por neutropenia grave. Também apresentava uma dermatite importante em rosto e braços. A primeira suspeita dos médicos foi de câncer, mas todos os exames feitos até agora foram normais. Passaram então a desconfiar que o quadro da criança se deve à exposição a agrotóxicos. Durante a nossa conversa, a que mãe e filha chegaram trazidas pelas birras da última, ficamos sabendo várias coisas. Os pais da menina de nome Doce, contrastantes com sua irritabilidade extrema, trabalham plantando e colhendo verduras com agrotóxicos. Sabe aquelas alfaces lindas e os brócolis que comemos por achar importantes para a nossa saúde? Pois é. A mãe, mulher jovem, sabe muito sobre os efeitos desses venenos fitossanitários nos corpos dos colegas de trabalho. Só não sabia que esses efeitos também refletiriam na criança a eles exposta desde antes de nascer. A mãe se queixou de trabalhar muito, dorme tarde, já de madrugada. A bebê acompanha o ritmo da casa. Durante o dia, a doce menina brinca com o celular para que sua mãe trabalhe. A criança ainda não foi à escola. A mãe tem medo dos perigos da escola. Também não brinca fora de casa, por causa do medo da mãe que ela contraia alguma doença na areia, por exemplo. Rimos algumas vezes durante a consulta, que jeito, né? Dessas contradições do nosso tempo. Pois com tantos medos dos perigos de fora, eles estão dentro de casa mesmo. A mãe disse, por exemplo, ela come de tudo, adora verduras. Seria cômico se não fosse trágico. Intoxicada por todos os lados, inclusive eletronicamente, a criança reage. A mãe pergunta como fazer para mudar a vida escrota que leva, palavras dela. Depois de assegurada de que nessa consulta não ia passar por agulhadas de nenhum tipo, a bebê dormiu. No prefácio feito por Mário Eduardo da Costa Pereira, podemos listar algumas das razões para publicar uma tradução da CFT-MA em português. A classificação francesa foi criada como contraponto ao DSM-3. Mantém-se atual, mesmo frente ao DSM-5 e a CID-11, lançada em junho desse ano pela OMS, e com entrada em vigor prevista para 2022. Reintroduz uma referência psicopatológica e contextual no estabelecimento do diagnóstico. É uma classificação diagnóstica própria à infância e adolescência. Propõe um diagnóstico estrutural baseado em uma psicopatologia psicodinâmica. É um sistema diagnóstico alternativo em psiquiatria da infância e da adolescência. Permite uma reflexão sobre o papel das nosografias pragmáticas e sobre o diagnóstico psiquiátrico em geral. Da apresentação feita por Palmir Virgínio, a versão brasileira da classificação, recortamos o caráter de resistência da publicação da classificação francesa
no sentido da resistência francesa. Esse caráter se mantém na proposta da sua tradução entre nós. Não temos qualquer ilusão que a classificação francesa possa tomar o lugar da CID e ou do DSM na prática clínica profissional do dia a dia. Isso não acontece nem na França. Seu apelo a parâmetros multifatoriais e multidimensionais do diagnóstico que aponta para uma prática clínica interdisciplinar. O apontamento ético para o fato de que um diagnóstico criterioso só é possível com a escuta do sujeito. Senhoras e senhores, se há algum médico a bordo desse avião, que se apresente. Dessa vez foi na viagem de ida para a França que escutei a convocação. E eu, já tendo bebido o vinho do jantar e já meio adormecida, me ponho de pé de um salto e me apresento. Dirijo-me à aeromoça e me apresento na minha dupla condição profissional. Sou médica, minha senhora, mas sou psiquiatra. A mulher me olha e me pergunta, mas está habituada? Depende, respondo, enquanto penso nos muitos anos que me separam das técnicas aprendidas para o tratamento do organismo. Faz muito tempo, minha senhora, que cuido do corpo pulsional, do corpo linguagem, penso, mas não digo. Ela não entenderia, mesmo sendo francesa. Introduzo esse recorte do cotidiano a título de anedota, mas que, a meu ver, ilustra a posição de extimidade da psiquiatria e dos psiquiatras em relação à medicina, ao menos em relação à medicina como ela é praticada hoje. Como pontua Mário Eduardo, quanto mais a psiquiatria se afasta da psicanálise e tenta forçar sua adequação aos moldes das ciências naturais, o que vem ocorrendo nos últimos 40 anos, mais perde sua possível base de sustentação, sua singularidade. Penso na ambivalência na qual se movem a psiquiatria e os psiquiatras desde o começo, um fio da navalha entre uma prática reguladora de costumes, seguramente seu pior lado, e sua melhor proposta, uma prática clínica por excelência, pautada na psicopatologia e no sujeito. A infância precisa ser tratada como um tempo, não um tempo antes, um tempo outro. Montagem de medos, de apavoramentos, montagem. Tratar uma criança é, antes de mais, reconhecer-lhe o direito a angústias, tristezas e medos, sem etiquetagem, mas com o oferecimento da escuta daquilo que se monta. Abordar a criança em seu sofrimento psíquico porque ele existe, não para consertá-la e fazê-la caber na insensatez do mundo, antes para ajudá-la a delimitar-se nele. Que a publicação da tradução em português da CFTMA sirva para trazer de volta uma clínica psicopatológica que não se assemelhe a uma máquina de classificar e que não desemboque em uma oficina mecânica da alma. Que os pais possam reconhecer e procurar ajuda para o sofrimento psíquico de seus filhos, que não venham em busca da confirmação de um diagnóstico nosográfico, nem dos benefícios sociais dele decorrentes. Indagar. Meu filho parece triste. O que é que ele tem? É isso, gente. Bom, gente, agora eu estou atrás do Palmir. Onde que ele foi parar? Bom dia a todos. Queria só fazer uma precisão. O professor Mário fez mais do que fazer o prefácio. Ele deu um reforço e uma aproximação, uma melhoria no texto, colocando em adequação à atualidade das terminologias. Inclusive, eu pedi desculpas, sejam indulgentes comigo em relação ao português, o que pode sair em termos de bobagem, ou de não uma adequação com a linguagem atual do Brasil. Agradecer sempre e me situar em relação a vocês. Deixa eu me apresentar, já foi feito, queria que vocês se apresentassem. Quantos são pediatras aqui hoje? Podia, novamente. Tá. 10 pessoas. Psicólogos, mais ou menos. Estudantes de medicina ou de pediatria.
outras profissões? É psicanalista, né? Então podem ser psicanalistas sem ser psicólogos. É porque eu falei psicólogos, todos os psicólogos são psicanalistas aqui? Ou existem psicanalistas que não são psicólogos? Psicotraumatista. Educadora. Educadora. Outros educadores? Importante isso porque eu estava ouvindo a expressão saúde mental. A saúde mental, se fala muito de saúde mental, né? E essa escorregadela da psiquiatria e a saúde mental, isso para nós lá é muito curioso e muito importante, porque a gente se pergunta se daqui a alguns anos não vão existir mais psiquiatras e vão existir só saúde mentalistas, né? E qual é a repercussão dessa escorregadela semântica? Isso tem razões interpretadas por nós e tentamos lá trabalhar isso. Esse livro, eu vou conversar com vocês mais do que fazer uma palestra, conversar sobre esse livro, tentar apresentá-lo é apresentar um contexto histórico, um contexto social, institucional e político. Eu não sei se a gente se dá conta dessas dimensões, e a expressão político está tão carregada no Brasil, não é? Tem até uma citação que eu queria fazer de um livro excelente de Maurice Corpos, um psiquiatra psicanalista francês, que coloca num das introduções do capítulo o tratamento como analisador nosológico. Quando se tem um diagnóstico, o que se faz com ele? É o pseudônimo de um autor que não quis se identificar. O seu haloperidol é reacionário. Ele é de direita. Ele é repressivo. Ele diminui a indignação, impede a revolta, a agressividade revolucionária. Ele é contra a imaginação. Somente o anafranil é de esquerda. Ele é estimulante, excitante, euforizante, revoltante, propulsante. O haloperidol é fascista. E o anafranil é esquerdista. Essa quase piada nos leva a, mesmo brincando, nos situar num processo, num momento onde nós não podemos esquecer que, imaginem uma reunião clínica onde vai se apresentar um caso, imagine um psiquiatra, um organicista, uma psicanalista da letra freudiana, uma educadora, um juiz de criança e adolescente que vem para tentar esclarecer um pouco, uma fonoaudióloga, diz fonoaudióloga aqui no Brasil, né? Sim. E nós devemos chegar a um consenso analítico, um compartilhar de experiências, de visões e determinar o que vamos fazer dessa criança. Com que bases metodológicas vamos construir? Esse diagnóstico vem de uma ordem hierárquica? Ele é exclusivo do médico? Esse diagnóstico foi construído numa dinâmica processual, numa dinâmica onde a família teve uma participação, o paciente,
admitindo que ele não seja uma criança, mas um adolescente, um adulto, ele entra nessa dinâmica avaliativa. Como se opera esse diagnóstico? Essas questões foram centrais e isso diferencia a classificação francesa, porque a média aritmética ela é matemática, mas ela não é humana. Ela não é suficiente para se manejar e para se escolher o rumo do que se vai fazer ou do que não se vai fazer. Essa dimensão sociopolítica, cultural, nós precisamos resgatar. E esse manual, eu não quero nem colocar isso, a gente vai ver isso no final, dá para apagar só para não... Mas depois a gente volta para isso, porque a gente vai ver isso mais na frente. Eu peço para você mais tarde. Não, deixa, então, não tem... É só para não... Imagine o contexto da época na França, saindo da guerra dos anos 50, um grupo de médicos, e o principal deles, porque ele foi o mentor, foi o coordenador no início, Roger Misès, ele pegou uma instituição que era meio educativa, meio terapêutica, que era a Gentilly, a Fondation Vallée, no sul da França, num subúrbio, e ele reestruturou o serviço, dando de primabor uma dimensão multidisciplinar. As observações, as trocas, as escolhas terapêuticas se baseavam numa síntese clínica. Vocês imaginam, isso causou angústia, isso causou conflito, isso causou... Mas ele persistiu ao longo dos anos, tentando se diferenciar dos diagnósticos considerados plaqués, como se diz em francês, como é que se diria isso? Enfiados, estigmatizados, limitados, e ele começou uma elaboração de diagnóstico processual ou evolutivo. A plasticidade, o contexto familiar, o contexto da escola, as colaborações com pediatras, as colaborações com educadores e uma permanente revisão dessa clínica foi, vamos dizer assim, o fundamento, as bases iniciais dessa classificação. A partir daí, imaginem que, sendo o DSM, eu queria abrir um parênteses, nós, na França e em outros países, a hegemonia ela é geral. O DSM, como o CID-10, ele é utilizado e isso foi bem frisado, bem sublinhado no prefácio do Mário e da minha apresentação. A questão não é o DSM, não é o manual, é a forma como se usa. Não se está, de alguma forma ou de outra, querendo anular ou entrar no processo de uma rivalidade primária. Mas o que se vê, e isso reconhecido pelos próprios fabricantes, inventores e médicos dessa obra, que ele se transformou num manual de psicopatologia. E o Corcos, no livro dele, que eu recomendo vivamente, O Homem Segundo o DSM, que a gente vai tentar traduzir quem sabe, pela editora Viagem, ele colocou muito claramente que essa hegemonia, que não quer dizer coesão, ela responde a critérios que, logicamente, a classificação francesa critica. Que já foi colocado, não vou voltar aos detalhes,
mas uma é fundamental. Uma espécie de corrida frenética a um diagnóstico que oculta, ou que tende a ocultar, fatores essenciais do humano. Inclusive, nesse humano aí, essa eterna querela se a psiquiatria ou a doença psiquiátrica ela é do cérebro ou se ela é do sujeito. Se nós empurrarmos isso, como eu ouvi alguns dias atrás, as hipóteses hoje sobre uma possível infecção, que não se descobriu ainda, um vírus espetacular, ou processos inflamatórios, ou pesquisas interessantes sobre o autismo, sobre problemas de lobos, de partes do cérebro. Imagine se amanhã se descobre esse vírus, será que a esquizofrenia ou o autismo vão ser classificados numa outra categoria médica, por exemplo, a doença infecciosa? Qual é a diferença entre tratar e cuidar? Será que no momento que for descoberto essa etiologia, que até agora não se descobriu, será que a partir daí vai se radicalmente mudar a posição de como se cuidar dessas pessoas? São perguntas chaves. Hoje, me parece que no Brasil, e você colocou muito bem, a reforma psiquiátrica partiu para extremos e a medicalização se tornou, talvez, se não o principal, um dos eixos mais importantes. Há um diagnóstico, há um remédio. Sem nenhuma tese conspiracionista ou exagerada em termos de laboratórios ou em termos da nossa pretendida curva, nossa submissão ao Gran Satã americano, existe sim uma tendência, alguém me disse criminosa, que eu acho que não é exagerado, pelo menos em muitos aspectos, e eu vejo isso na França com crianças, de se medicalizar sem refletir sobre as consequências disso. Nós prescrevemos quando precisamos, nós fazemos análises, nós acompanhamos sem nenhuma falsa pureza, que às vezes precisa dar um medicamento. Mas a parcimônia, o cuidado e a contextualização, ela é essencial. Vou falar de um caso clínico. Uma criança de 13 para 14 anos, medicada já há algum tempo, 8 meses aproximadamente, é encaminhada por um pediatra na França, alguns anos atrás. Ele tinha sido diagnosticado deprimido, ele dormia, o sintoma principal, apontado por um educador na escola, um professor. Ele tinha hipersonia e uma apatia nos últimos 3 meses. Era um bom aluno e ele ia para o fundo da classe e dormia. A enfermeira contactou os pais e esse menino foi ao pediatra e ficou entre o que está acontecendo. Ele estava com sono, ele dormia, ele era bastante inibido, se exprimia muito. A mãe, depois eu fui ver que ela tinha um certo déficit cognitivo. O médico, ao cabo de algumas consultas, determinou ou diagnosticou, segundo os critérios do DSM, que ele tinha uma depressão. Ele foi, chama-se Bilantê, ele passou por psicólogo que, segundo os critérios dos testes, ele estava também com déficit de atenção. Então, déficit de atenção mais síndrome depressiva infantil, foi medicado. Mas, 6 meses depois, nada modificou, um agravamento. E a família nos contactou. Há muito. Conselho do próprio pediatra. Eu não sei se é o mesmo índice, mas na França, quem prescreve mais do que
os psiquiatras, aqui chama psiquiatria infantil, né? São os pediatras. É a mesma coisa aqui? Não. Aqui os pediatras encaminham, os psicotrópicos, os pediatras encaminham na maior parte do tempo. Os neuropediatras medicam. Os pediatras, de maneira geral, não medicam tanto. Outras especialidades médicas medicam muito com psicotrópicos. Endocrinologia, por exemplo. Na França, em relação aos adultos, por exemplo, mas acho que isso deve ser aqui, são os médicos clínicos gerais que prescrevem muito mais psicotrópicos que os psiquiatras. Aqui deve ser a mesma coisa, não? Também. É também. Na cidade de São Paulo, os clínicos no ano passado prescreveram 50 milhões de doses de benzodiazepínicos. Mas não 5 especificamente. pessoas, né? São 10 milhões. Mas não especificamente os pediatras. Não, 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 mas falando da clínica, só para fazer uma correlação. Clínicos. França é a mesma coisa. Então, voltando, um parênteses importante, vocês veem que eu tive o prazer de saber que iam ter estudantes aqui, e como eu estava fazendo aquela brincadeira de psiquiatra, será que a gente vai se transformar em saúde mentalista? Que formação e que instrumento se dá hoje aos estudantes para se pensar a clínica? E será que essa clínica, com os instrumentos, hoje a gente foge dela? Uma espécie de virilidade de querer resolver o problema ou descobrir rapidamente do que se trata, a falta da paciência, a falta do tempo que se dá. Será que isso não faz parte dos crimes que a gente pode cometer? Retomando o fio da meada, esse menino vem com a mãe, e eu achei estranho a ideia que ele fosse deprimido. Ele era inibido e às vezes a fronteira entre inibição, síndrome depressiva, tristeza, o que estava acontecendo. E não sei como é a prática dos psiquiatras aqui na França, muito raramente se convida o pai para vir nas consultas. A mãe traz, se para ali, se trata ali, ou se diagnostica ali, se trabalha em termos de testes às vezes. O pai não podia vir, ele trabalhava muito. Minha mãe achava que ele não ia vir e eu dizia que eu queria muito encontrá-lo, porque eu estava achando aquela situação particularmente estranha. E como até então vinha uma criança sempre com a mãe, eu também pedi para encontrar a mãe sozinho. Não foi numa primeira consulta, mas na terceira ou quarta. Essa mãe evocou que o pai dificilmente viria, porque ela está tentando levar esse pai ao médico há muitos anos, porque ele tem um problema com o álcool. Ela fala isso com muita dificuldade. Na quinta ou na sexta sessão, na sexta consulta, ela chora. Ela consegue exprimir que ela tinha medo desse homem. E que ela tinha a impressão que esse filho sofria muitos anos calado, porque ele chegava constantemente em casa, altas horas, alcoolizado, gritando e às vezes a batia. Isso entre 2 meses e meio, 3 meses depois da primeira consulta. Essa criança nunca tinha sido consultada com os pais e o pai nunca tinha vindo nas consultas até então. Esse pai acaba vindo, eu me encontrei sozinho, porque eu vi que havia um grande constrangimento e ele estava entre uma negação, coisa clássica dentro do processo de identificação, diagnóstico e tratamento do alcoolismo. Ele era um operário qualificado, mas que bebia há muitos anos, negando a problemática alcoolismo. A partir daí, quando o pai veio, o menino, curiosamente, não dormia mais em classe. Rapidamente eu comecei a retirar progressivamente o tratamento. Ele tinha, lógico, a Ritalina e um antidepressivo, que eu já tinha tido esse efeito sem cuidado, já tinha ganho 5 quilos. E o processo evoluiu de uma forma satisfatória, porque finalmente, em 6 meses, o pai foi se tratar. Nós soubemos depois que houve uma separação
e essa criança evoluiu, digamos, de uma forma inesperada para todos nós, para a nossa satisfação. Um caso clínico bastante simples, mas vamos voltar aos estudantes e como os abordamos a situação. Pode parecer, para quem ouve essa história, uma evidência, mas não é em função dos instrumentos e da forma como nós olhamos a clínica e como nós nos dispomos a ouvir, ir buscar, cruzar informações. Inclusive, nós desenvolvemos, na época, uma colaboração muito estreita com a escola. Se fala do pediatra, mas se esquece que, pelo menos no CMPP, que a Inês conheceu na Bretanha, eu dirigi durante 6 meses o Centro Médico Psicopedagógico. Nós criamos um sistema de parceria. Mais de 60% das crianças vinham encaminhadas pela escola, não pelos pediatras. Eles tinham médico escolar, mas eram as professoras que assinalavam, que levantavam questões. Elas suscitavam o interesse dos pais, às vezes, e às vezes os pais reagiam muito violentamente às observações e às percepções subjetivas, mas muito pertinentes, porque elas viam uma criança num estado particular, ao mesmo tempo no coletivo, e às vezes quando elas vinham para uma atividade, ou a professora estava no estudo dirigido, pegava essa criança individualmente. Essa colaboração veio completar e reforçar o que para nós foi, e que é até hoje um primeiro passo, que é analisar a demanda. A gente responde que demanda. E, por favor, não vamos colocar isso como uma espécie de sofisticação dos psicanalistas, do psicólogo. Todo médico vai também saber de que demanda, de onde emana esse sintoma, como é que isso se construiu, o que você comeu, como é que você tem andado, o que você tem feito, o que você tem não feito. Essa investigação não é exclusiva desse campo psicanalítico que, às vezes, não encontra muita ressonância, muito interesse no corpo médico. Uma vez mais, esse antagonismo entre doença mental, doença psíquica e doença neurológica, inclusive já tem, é o segundo livro que eu queria recomendar a vocês, na direção de uma neuropsicanálise. Não se trata, de forma alguma, eu trouxe, se alguém quiser consultar, dá uma olhada, não se trata de forma alguma, tanto do nível diagnóstico, metodológico e epistemológico, criar antagonismos, mas complementaridades. Reforçando a ideia de que não existe objetividade, existe objetivação, ou seja, métodos processuais de análise e de busca de compreensão de uma problemática, mais do que simplesmente descrevê-los de uma forma, ao nosso modo de ver, categorial, certo? Mas insuficiente. Insuficiente se para ali. O DSM tem valor, já foi amplamente descoberto, visto, testado em pesquisa. Uma pesquisa do geral. E tem uma frase curiosa: quanto mais se conhece o seu paciente, menos ele entra nos critérios. Porque a complexidade não pode, do sofrimento humano, das expressões da clínica psicopatológica, não pode, não deveria se reduzir a um diagnóstico. E é por isso que no manual você tem estruturas mais curiosas, como essa que foi citada pela Inês, onde antes você podia ter um luto de até 6 meses, isso era uma tristeza sã, e numa hora isso é reduzido, como já se fez para o colesterol, como já se fez para a hipertensão, e, por favor, não somos ingênuos, isso tem razões comerciais, isso tem razões de interesses de indústrias e de uma prática que
Nós não queremos nos transformar em informáticos que fugimos da clínica, mas de clínicos que vão buscar o humano nesse processo psicopatológico. Retomando, quanto tempo eu tenho? Voltando ao contexto do livro, em 1950, então, Roger Misès, na Fundação Vallée, começou a observar crianças e mudou toda a arquitetura do lugar. Pequenas unidades, 6, 8 crianças, sempre com patologias diferentes, mas com contextos de adaptabilidade. Crianças que podem se adaptar ou que podem integrar grupos heterogêneos. Essas observações voltadas a um ensino especializado, e aí tem toda a questão muito atual, se integra criança, se inclui criança, quais são os limites dessa ideia, e às vezes uma ideologia de se incluir crianças, enquanto os estabelecimentos, os grupos, não estão prontos para isso. Como se faz essa transição? Se hospitaliza a gente? Não se hospitaliza? O hospital, todos são manicômios a serem banidos, horríveis, com uma espécie de visão cataclísmica e terrível, ou a hospitalização pode ser uma necessidade em alguns casos, até o próprio uso da medicação. Como é que se faz isso? Como é que se revê isso? Como é que se adapta? Como é que se faz do paciente um parceiro no diagnóstico? Como é que se inclui a família? Ou não se inclui? É por isso que esse termo socio-político-cultural, ele não é abusivo. A forma como se trata hoje faz parte de uma evolução. Kraepelin, no início, ele tinha uma convicção que as doenças eram mentais, elas eram orgânicas. Que, como sarampo, como outra infecção, como tumor, isso tudo iria se explicar pelo organicismo. Quando isso começou, a psicanálise começou a chegar no início do século passado. E foi esse caminho que foi, ao meu modo de ver, uma dicotomia e que hoje se tenta, por duras penas, reconciliar e se dá o justo lugar para cada um. Nos anos 60, continuando na gênese desse livro, o importante era trabalhar não de uma forma puramente estatística, mas olhando o que acontecia quando se dava tais ou tais ferramentas para as crianças. Só para quem ouviu falar, fora os mais velhos, porque aí é covardia, da psicoterapia institucional como método terapêutico. Os mais velhos vai. Na mesma época, certo, muito influenciado pela psicanálise, pela emergência do lacanismo, da teoria lacaniana, digo lacanismo porque tinham médicos que brigavam com isso, tinha brigas homéricas de isenções desde o início, entre Henriet, Lacan e outros. A instituição foi colocada como um instrumento fundamental do tratamento de doenças mentais graves. E a questão hoje é como se trata, com que instrumentos se trata. O livro foi dando margem para que essas observações fossem criterizadas de uma forma cuidadosa, mas nunca no relativismo absoluto de uma clínica do tipo dessa. Eu queria, por favor, projetar agora para vocês, porque se fala muito, eu não tenho muito tempo, se fala muito da psicodinâmica e dos critérios diagnósticos do tipo DSM. Tirei isso de um livro chamado A Doença Mental e a Educação, só para vocês terem uma ideia clara, e no final eu vou falar mostrar rapidamente os equipamentos com os quais
a política do setor francês, que foi iniciada no final dos anos 50, mas ela foi promulgada e instalada nos anos 70. 72 foi, digamos assim, o marco dessa política, que existe até hoje, mas tem de saber que hoje a qualidade da psiquiatria e os próprios dispositivos estão, já se fala da miséria da psiquiatria hoje na França, existem problemas graves em termos de budget, em termos de orçamento, em termos de valorização desses métodos. Os métodos custam caro, são métodos que são exigentes em relação a uma formação que hoje, com a crise, vamos dizer assim, ou com a psicanálise hoje sofreu um embate muito grande das políticas para trazer o autismo, tirar o autismo da esfera da patologia e colocar o autismo na esfera do handicap, né? Da deficiência, por razões que isso mereceria um dia só para se falar nisso. Isso levou a um grande enfraquecimento dessas instituições. A psicanálise tem que se dizer se a um momento dado ela foi extremamente arrogante e extremamente desamparadora, se eu posso utilizar esse termo, com aquela teoria da mãe refrigerador, onde se estigmatizava muito a relação mãe e filho, como colocando quase a mãe, uma má mãe, vamos dizer assim, como um estigma. Todas e a todos, para mim é um grande prazer, um grande honra estar aqui com vocês e também uma bela oportunidade para a gente discutir um pouco a respeito da classificação francesa dos transtornos mentais da criança e do adolescente. Como a gente tem pouco tempo, vou tentar ser bem breve, para a gente poder trocar uma ideia. Então, eu gostaria apenas de tratar de alguns pontos bem específicos. Eu, há algum tempo atrás, recebi através do Palmir um convite muito honroso, muito interessante, de escrever o prefácio da tradução brasileira dessa classificação, o que eu achei que seria muito oportuno, muito importante, por vários motivos que eu vou tentar resumir brevemente para vocês aqui. Eu diria o seguinte: entre os vários interesses que tem essa classificação francesa, eu diria que um dos mais importantes é que ela introduz uma outra racionalidade e talvez uma outra perspectiva lógica e também ética de organizar o problema da nosografia no campo dos transtornos mentais da criança e do adolescente, que eu vou tentar apresentar nas grandes linhas, na esperança que o debate permita a gente avançar um pouco isso. Qual é o mainstream contemporâneo em relação à nosografia psiquiátrica? A gente tem uma nosografia que organiza uma prática clínica, isso foi apontado por um e por outro, os colegas que precederam. A gente tem uma prática clínica na psiquiatria em geral, na psiquiatria com crianças em particular, que é uma psiquiatria centrada no diagnóstico. O que quer dizer isso? Que o elemento racional fundante da prática clínica é, em primeiro lugar, o estabelecimento de saber que caso particular de uma categoria geral, submetida a critério de ciência, eu tenho diante de mim, e uma vez que consigo identificar a generalidade desse caso, daí decorre, então, uma espécie de um algoritmo de ações que, idealmente, são veiculados por práticas baseadas em evidências. Então, por isso que eu digo que o diagnóstico faz parte de uma lógica clínica. Em última instância, um pouco que a Inês colocou no final da apresentação dela, de uma concepção maquínica da prática clínica. Porque uma vez que você tem o estabelecimento de que geral é aquele particular, uma série limitada, mas necessária, determinística, de ações validadas por pesquisas experimentais, levam à evidência de que tais procedimentos têm tais possibilidades de fornecer tais tipos de transformação. Então, isso seria uma espécie de um grande resumo do que é a prática clínica psiquiátrica contemporânea.
que esse diagnóstico recorte doenças, ou que ele recorte pactos pragmáticos, no fundo pouco importa. Porque a ideia do transtorno mental coloca de lado o caráter natural da doença. Isso já está no DSM. O DSM organiza targets, né? Objetivos mórbidos, objetiváveis, a serem modificados pela ação clínico-terapêutica. É isso que faz. Que a gente considere isso uma doença ou simplesmente uma organização prática de fatos é relativamente irrelevante. Porque numa e noutra a ideia é de uma performatividade, é de uma, digamos assim, os dois valores mais importantes nessa lógica é que os fatos clínicos possam ser tratados num nível de ciência empírico-experimental, por um lado, ou seja, de ciência tradicional, e por outro lado, eles têm que ser efetivos. Eu vou recortar os fatos clínicos da maneira que eu possa ter o máximo de efetividade na transformação do estado móvel. Eu diria que esse tipo de lógica é relativamente recente na medicina em geral. A nossa medicina contemporânea, centrada em diagnóstico, é uma medicina que data dos últimos 400 anos. Até mais ou menos o século XVII, nós tínhamos uma medicina europeia extremamente hipocrática, ou seja, é estranho para um médico hipocrático achar que o centro da sua preocupação é o diagnóstico da doença. Os hipocráticos eram uma influência dessa nascente filosofia da physis grega, não é? E que achavam que eram pitagóricos, ou seja, os que tratavam a natureza a partir do número, da harmonia, da proporção. Por isso que o elemento principal da diagnose hipocrática não era da doença, mas da desarmonia, do desequilíbrio. A teoria dos humores é, no fundo, uma teoria de que elementos na vida daquele sujeito estão desequilibrados. O tratamento não era tratar diretamente a doença, que é uma espécie de um efeito colateral dessa desarmonia, mas de tratar a desarmonia, que teria, então, como correção também a correção secundária da doença. Essa era a racionalidade de uma prática hipocrática. Por isso que não necessariamente o tratamento visava diretamente a doença. O sujeito saía do tratamento com uma dieta, com um regime, com a mudança de forma de vida. Essa mudança teria efeitos secundários na doença. É a partir da introdução da biomedicina no século XVII que nós vamos ter o foco em tratar uma doença ou um mal objetivável. Na psiquiatria, na dificuldade de objetivar biologicamente esse mal, a partir dos anos 60, mas principalmente a partir dos anos 80, com o DSM-3, o mal é identificado na categoria de transtorno mental, que vai organizar toda a lógica do tratamento. O central é recortar um fato clínico, explicitável no nível empírico experimental, e que a gente possa ter alvos terapêuticos que decorram de experimentação natural. Isso funciona até agora, é um mainstream contemporâneo. É um mainstream que está em pânico hoje. Não vai dar tempo para discutir o que eu lastimo, né? Mas com todas as técnicas, tanto genéticas, quanto de inteligência artificial na medicina, quanto da nossa possibilidade de interferir nesse plano biológico segundo a nossa vontade, tanto a categoria de doença como a de um mal explicitável começa a decair. Porque até então a gente, na vantagem de você ter uma medicina baseada no diagnóstico, você tinha do ponto de vista moral, o mal estava explicitado, o mal era a doença.
Mas hoje em dia nós temos, por exemplo, assim, o sujeito chega no consultório, doutor, meu filho tem um comportamento de menina, né? Eu acho que ele é um transexual, eu gostaria que a gente fizesse algo com o corpo dele que não tem nada a ver com a seleção natural, não tem nada a ver com a natureza fisiológica, pelo contrário, é uma transformação, né, no corpo dessa criança. E uma transformação que leve em conta a físis, tem que levar em conta os hormônios, tem que levar em conta que tem uma próstata, o uso de hormônios pode dar câncer e tudo mais. Eu não quero que ele morra disso, eu só quero que o corpo dele fique mais apropriado à posição dele de sujeito. Ou então a mamãe que chega lá com seu filho adolescente diz assim, olha, meu filho é totalmente normal do ponto de vista fisiológico aqui, está com 16 anos, ele está preparando o vestibular, mas o problema dele, que apesar de ser totalmente normal, ele é o único da turma dele que prepara o vestibular sem tomar Ritalina, para estudar melhor. Então eu preciso que o senhor dê um tratamento para ele poder ficar no nível da concorrência. Não tem nada a ver com a seleção natural, não tem nada a ver com o tratamento de um mal objetivável na natureza, é um mal para ele enquanto sujeito, é um mal como ser político. E eu solicito para a medicina que use os meios técnicos mais sofisticados para intervir nesse nível. Então vocês vejam, cada vez mais, eu poderia multiplicar os exemplos, não dá para ver. A medicina é, e não apenas a psiquiatria, solicitada a intervir em categorias que não têm a ver com a objetivação do mal na natureza, mas com uma interrogação da posição do sujeito no mundo e da capacidade técnica do médico de intervir nessa posição do sujeito. Enquanto o DSM, enquanto a CID se organizam ainda nessa posição da objetivação no plano empírico experimental do mal, a classificação que nós estamos discutindo aqui, ela tem uma outra lógica. Valeria a pena que vocês lessem em detalhes. Ela tem dois eixos principais. E o diagnóstico se dá em torno desses dois eixos, que variam muito em relação aos eixos da CID e do DSM. Eu gostaria de ler rapidamente o título desses eixos, apenas para despertar em vocês um pouco a curiosidade para dentro. Mas o primeiro eixo é o eixo geral, que são as categorias clínicas de base. Então, a primeira parte do diagnóstico é você identificar a categoria clínica de base. Ora, a categoria clínica de base não tem nada a ver com qual é a doença que o sujeito sofre, mas qual é a posição subjetiva desse sujeito. Aonde que ele se inscreve, digamos, na sua posição de ser no mundo. Ele tem uma organização do tipo psicótico, ele tem uma organização do tipo neurótico, ele tem uma organização do tipo estado de limite ou border, ele tem variações da normalidade. Todas essas, a gente pode discutir todas com qualquer conceito teórico, que são sujeitos a chuvas e trovoadas, mas a primeira questão é qual é a estruturação dele no mundo. Então é apenas aí que entra o segundo eixo. Então, como é que ele funciona no mundo? É apenas aí que entra o segundo eixo. O segundo eixo é o eixo mais das categorias objetiváveis que incidem nisso. Por exemplo, é meio surpreendente que não tenha no primeiro eixo categoria de déficit intelectual. Porque mesmo isso é secundário na lógica dessa classificação em relação à estruturação do sujeito. Vou dar um exemplo bem direto, que talvez eu seja obrigado a parar para não me estender mais, deixando inúmeras questões de suspense, mas um exemplo que uma outra vez eu já dei aqui. Vocês imaginem um tipo de situação clínica cujo componente biológico é indiscutível. Por exemplo, síndrome de Down. Ninguém discute de que a síndrome de Down, enquanto condição clínica que chega a um pediatra ou a um psiquiatra, tem um fator biológico que ele é incontornável para a descrição dessa situação patológica. Ora, se a gente pegar a clínica pediátrica e psiquiátrica dos últimos 40 anos, eu diria que talvez nenhuma condição psiquiátrica infantil teve melhor evolução nos últimos 40 anos que a síndrome de Down.
Quem pensa que era uma criança com síndrome de Down 40 anos atrás, ela estava condenada a morrer antes dos 18 anos, num estado de embrutecimento intelectual, abandonada numa instituição que era de exclusão, e que o pediatra ou o médico, o obstetra já dizia para a mamãe: olha, mamãe, teu filho tem uma alteração cromossômica incurável, que vai fazer dele um retardado mental, que não vai aprender nada, ele vai morrer mais cedo, a família precisa se preparar. O que acontecia é que essa previsão se materializava. De fato, ele é tratado como um doente incurável, para o qual não existia esforço que poderia ser útil, valia-se a pena investir nele. E o que acontecia é que, de fato, era colocado ele era desinvestido, colocado em instituição, abandonado e morria aos 16, 18 anos de idade. Hoje, você sabe, síndrome de Down no Brasil tem uma expectativa de vida superior a 50, 60 anos. Vocês veem a participação maciça desses sujeitos na sociedade. Quando o elemento principal que modificou não teve tratamento para ele. A trissomia do 21 está tão presente na clínica de hoje como estava há 40 anos atrás. Não houve nenhum tratamento para a trissomia do 21. Mas esse efeito terapêutico central, decisivo, que mudou a história da situação clínica biologicamente incontestável, foi que a gente fez um tratamento na nossa mentalidade. Na hora que a gente fez um tratamento na cabeça dos médicos, dos pediatras, dos psiquiatras, das famílias, das escolas e da sociedade, começou-se a fazer aquilo que constitui um sujeito, ou seja, supor um sujeito. Se a gente não supõe um sujeito não se constitui. Se uma mãe tem uma atitude totalmente racional com o seu filho, ele jamais terá um sujeito. Esse meu bebê, não adianta eu conversar com ele, porque ele não entende, então eu não vou falar com ele. Eu vou perder meu tempo falando com um analfabeto, que não entende nada. Ele justamente se constitui como sujeito nessa aposta totalmente a priori de que ele tem um sujeito possível, ou seja, é uma postura que é ética, mas com efeitos, eu diria assim, clínicos. E no caso da síndrome de Down, incontestável. Ora, o que esse tipo de classificação coloca é que o transtorno mental diagnóstico não é um instrumento objetivável do mundo, que ele em si é o norte da clínica. A primeira interrogação é qual é a posição do sujeito que a gente encontra diante de nós. E no interior dessa posição do sujeito, como é que ela vai se inscrever? Todos os outros diagnósticos. Ele modifica, então ele faz uma espécie de frame que lembra a clínicos, a psiquiatras, a pediatras, a educadores, a família, que a gente não trata um diagnóstico, que a gente não trata uma alteração fisiológica. A gente continua fazendo uma aposta no sujeito e que o diagnóstico é um instrumento que possa nos orientar a certas questões práticas. O diagnóstico tem do meu ponto de vista, a gente tem um erro diagnóstico, ele é muito próximo da relação sexual. De um e de outro, a gente espera mais do que eles podem dar. O diagnóstico ele não é para resolver todas as questões da clínica médica com o diagnóstico. O diagnóstico ele deve resolver certas questões específicas que permitam fazer a clínica e de conceber uma terapia que é muito mais extenso do que simplesmente modificar uma doença. Eu acho que essa classificação nos permite, ainda que a gente possa levantar vários pontos discutíveis nessa classificação, a questão de o que é conceber o problema diagnóstico, não a partir da ideia de que o diagnóstico é o alfa e o ômega da clínica, mas qual é o lugar específico do diagnóstico, numa clínica, numa terapia, que são mais amplos, e qual é a posição do sujeito necessária que a gente tem a priori, para que essa concepção de terapia pode ser mais vasta do que simplesmente uma modificação no estado biológico. Bom, isso é.